Pronto. Pronto, vamos lá. Então, gente, a quinta etapa do processo da SAI é a avaliação. Até agora nós vimos as 4 etapas, né? O histórico, histórico-investigação. Nós vimos a segunda etapa, que é o diagnóstico de enfermagem. A terceira etapa, que é a avaliação dos resultados esperados, ou o planejamento dos resultados esperados. A quarta etapa, né, a implementação dos cuidados. E agora a quinta etapa é a avaliação. Aparentemente, a gente trabalha elas separadamente e parece que elas funcionam de modo separado, só que não. Né? Elas são interligadas e são feitas concomitantes. Sobretudo a quinta etapa. Vocês não fazem tudo e esperam chegar à quinta etapa. Vocês vão avaliando constantemente o processo. Então, a quinta etapa é de avaliação, porque é numa sequência para organizar, na verdade, o serviço, né, didaticamente na escrita. Contudo, a quinta etapa, ela é uma etapa que acontece concomitante às outras, porque ao mesmo tempo que você delimita diagnóstico, você vai verificando o paciente, você vai planejando o resultado, você vai verificando se o resultado planejado está adequado, você implementa cuidado e vai verificando as respostas do paciente ao cuidado. Então, tudo que você verifica, o que você vai estar fazendo, é, na verdade, a avaliação da assistência de enfermagem. E é a quinta etapa didática, né? Vamos dizer assim. Então, a avaliação, ela possibilita você perceber como está a estrutura, como foi estruturado todo o seu plano de cuidado. E quando eu falo plano de cuidado, não é só o cuidado implementado, né? O plano de cuidado envolve desde o levantamento dos problemas lá no histórico, a delimitação do diagnóstico, os resultados planejados e o cuidado implementado. Então, essa é toda a estrutura, né? Esse é todo um plano de cuidado. Quando a gente diz que, eu estou implementando cuidado, planejando cuidado, sim. Se você está planejando o cuidado de enfermagem com resultados e apenas com os cuidados, o que deve ser feito para cada manifestação clínica, isso é o quê? Isso é um plano de cuidado. Como é que eu vou dizer? Plano de cuidado, não. Isso é o planejamento do cuidado, né? Quando você vai fazer um plano, é algo maior, né? Que envolve toda a etapa e ela tem que estar toda concatenada, toda interligada. Então você vê toda a estrutura e vê como ela está relacionada. E quando eu falo da estrutura, não é só o planejamento daquilo que foi pensado, né? Mas de todos os recursos físicos e materiais que você tem disponível para quê? Para poder implementar a SAI. Então, a avaliação é todo o processo. A avaliação envolve desde o início do planejamento, né? Não é só ao final, é desde o início, porque você vai verificar os recursos materiais, físicos, você vai ver como está organizado o seu serviço, os recursos humanos, para poder o quê? Planejar todo o processo de enfermagem. E aí entra a avaliação do processo, que está o quê? Centralizada no foco das atividades da equipe de enfermagem, que são observadas, são julgadas, né? A avaliação de resultado, ela vai tratar da evolução do paciente, ou seja, é a parte que você vai avaliar como o paciente está reagindo ao cuidado implementado. Você tem que ver todo o cuidado implementado e verificar como o paciente tem reagido. A avaliação da assistência, ela vai estar relacionada à ação de acompanhar as respostas do paciente aos cuidados prescritos, implementados. E aí entra a questão das anotações no prontuário, dos registros diários, tanto de anotação quanto de evolução. E aí, sabe, lá no iniciozinho, quando eu mandei vocês fazerem um checklist e anotar, aquilo é o princípio, né, de como se deve
ser feito desde a anotação da evolução do paciente, da admissão, e aí vem o exame físico que vocês vão aprender no quinto semestre, e está registrando o exame físico completo, em anotar o plano de cuidado e a prescrição que o médico faz, e você aprazar. Tudo isso envolve a estrutura do que você tem de cuidado escrito, na verdade, né? E tá avaliando e tá anotando, porque o fato de você anotar possibilita a avaliação. Você consegue perceber o que tem sido feito ou não. E isso é ao longo de todo o processo de internamento, né? Que o paciente ele é admitido, você registra, você vai fazer um cuidado, você anota, você vai administrar um medicamento, você checa esse medicamento lá na prescrição e no aprazamento. Você vai fazer um cuidado mais específico, necessário, você registra também, você aí você evolui ele, você vai fazer o exame físico a cada 24 horas, você vai evoluir esse paciente, e aí você vai acompanhando o que ele tinha e que não tem mais, ou o que ele não tinha e surgiu. E é só a partir da anotação que você consegue o quê? Que você consegue entender como está o paciente, essa anotação constante. É algo que todo mundo fala, mas é muita coisa, mas como eu já disse, enfermagem é muita coisa mesmo. É importante esse registro mesmo, porque é ele que nos dá subsídios e respaldo para estar modificando um cuidado, para estar tendo os parâmetros do paciente avaliado adequadamente. A avaliação da eficácia da prescrição de enfermagem tem que responder às seguintes questões, né? Então, como é que você vai ver se a prescrição de enfermagem está eficaz ou não? Você vai verificar a partir de algumas questões. Você vai se perguntar como o paciente ele tem progredido em termos de resultados esperados, ou seja, você disse que o paciente vai recuperar de tal problema em até X horas ou até X dias. E aí você vai se perguntar: o paciente tem progredido nesse período de tempo? Se é algo urgente, o paciente tem progredido nessas 2 horas, 4 horas? Se ele tem progredido, claro, isso é avaliação e você vai estar registrando, né, na próxima evolução. Se o paciente ele não tem progredido, o que está acontecendo? E aí você vai voltar em toda a estrutura e verificar o que está acontecendo, né? Porque ele não tem progredido. O paciente tem reagido bem a esses cuidados que você tem prescrito, né? Que a prescrição precisa ser vista. Ele tem reagido bem. Você botou que tem que fazer mudança de decúbito. Ele tem reagido bem. Você colocou que a solução fisiológica para manter a hidratação, ela tem sido adequada, né? E por aí vai. É sempre se perguntando e verificando a resposta do paciente. Outra questão é a questão das necessidades. O paciente tem apresentado novas necessidades, e aí você vai anotar. O paciente tem apresentado novos diagnósticos, né, que são as necessidades, porque diagnóstico de enfermagem são as necessidades que a gente do paciente, e aí a gente verifica, né? Por exemplo, o paciente ele tinha dispneia, e aí você verificou, ele tem nova necessidade de ventilação, por exemplo? Não, tá ok. Mas ele surgiu uma nova necessidade. Começou-se a infundir muito líquido nele, e a questão hidroeletrolítica, a questão de eliminação, ela apresentou alguma alteração. Por quê? Como a gente está infundindo muito líquido, ele não está eliminando. Será que ele não está com necessidade de eliminação? Aí você vai criar um diagnóstico para essa nova necessidade. E aí você vai verificando. Então é um processo constante, não é algo estanque e pontual. Dúvida por enquanto, pessoal? Por enquanto não, né? Só tem vocês. Tem quantas? Tem 4 pessoas, né? Por enquanto, Flávia. Eu gostei que Flávia foi mandando as dúvidas dela por e-mail, eu fui respondendo. Foi Flávia, não foi? Foi.
Achei ótimo isso. Tá? E por e-mail eu respondo muito mais rápido do que o WhatsApp, porque eu evito entrar em WhatsApp. Vamos continuar. Outra coisa, aí, nesse processo de perguntas e respostas que você vai fazer para si mesmo sobre o paciente, você vai avaliar todo o processo. E aí você vai verificar se precisa corrigir ou não, que são as medidas corretivas. Corrigir os diagnósticos, corrigir os resultados, corrigir aquele cuidado prescrito, né? A prescrição do cuidado. E aí você vai estar revendo tudo. Mesmo sendo considerada a última etapa, olha o que eu falei para vocês, a avaliação não conclui o processo, porque ela é o quê? Ela é constante, ela te leva a reavaliar sempre, né? Ou seja, você sempre reinicia tudo, porque você volta em todo o processo. Então, a avaliação ela não é a última etapa, porque ela é constante durante todo o processo, né? A etapa da avaliação, ela é realizada durante toda a execução do exame físico diário, a cada contato com o paciente, então ele é cotidianamente. Eu penso que é a parte da SAI que a gente mais faz e não tem noção de que está fazendo, né? Porque todos a gente faz, né? Mas essa é aquela que a gente não tem noção de fato que está fazendo e nós estamos fazendo sempre. A enfermeira, ela deve avaliar as consequências das ações da enfermagem, né? Todas essas consequências que podem ser prevenidas, né, previstas, né? Ou seja, o custo-benefício a gente deve estar avaliando sempre. Então, a gente deve esperar os resultados positivos, estar esperando os resultados positivos e negativos. Porque se você está preparado para os resultados positivos e negativos do paciente, você já tem noção do que você pode prever, né? Se você sabe que ele pode apresentar um resultado negativo, você já sabe, ó, se por acaso ele apresentar isso, eu vou ter essa ação. Exemplo, né? Você sabe que o paciente, ele vai tomar um X medicamento, né? Ele está em uso de morfina, por exemplo. Mas você sabe o que ele vai usar morfina. Mas você sabe que a partir do uso da morfina, algumas pessoas desenvolvem reações tóxicas, né? A intoxicação medicamentosa, ou reações de hipersensibilidade, ou overdose medicamentosa. Diante disso, o que podemos fazer? Já ter o antídoto que vocês vão aprender em farmacologia. Então, esse antídoto, você já tem que estar o quê? Se o médico não prescreveu, já tem que, ó, doutor, ou fulano, o médico fulano já deixa prescrito a naloxona, por exemplo, que é o antídoto, né, para a morfina. E ele já tem que dar prescrito e você já tem que estar o quê? Nos medicamentos de emergência. Porque ele começou a ter reação de hipersensibilidade, você já entra com o quê? Com o antagonista, né? Outro exemplo, tem uma gestante, e aí tem lá o carrinho de emergência. O carrinho de emergência tem que ter o sulfato de magnésio, que é para o quê? Para a gestante em crise convulsiva. Tá, mas se essa mulher tiver reação de hipersensibilidade, né, ao sulfato de magnésio, lá no carrinho já tem que ter o quê? O gluconato de cálcio, que é o antídoto, o antagonista para o sulfato de magnésio. Então, aí, o que que acontece? Você já está o quê? Prevendo, você já está o quê? Se precavendo. Isso eu estou falando de modo didático do medicamento, mas é para qualquer situação, né? Você solicita um óleo, um Dessane, né? Que é um extrato tirado, um óleo essencial retirado do girassol, não é o mesmo óleo de girassol de cozinha, né? Tem gente que confunde o Dessane para massagem de conforto com o óleo de cozinha de girassol. Não é a mesma coisa, né? O Dessane ele tem extratos essenciais, um pouco diferente, a composição é diferente do óleo de girassol de cozinha. Mas enfim, aí você solicita que o familiar compre um óleo Dessane, tá? Mas se, por exemplo, o paciente começa a ter uma reação a esse óleo Dessane, vai fazer o quê? Você tem que ver quais são os tipos de produtos disponíveis no mercado que podem ser alternativos, né? E aí também você vai ter que estar com o quê? Se ele está com reação alérgica, um antistamínico, né, um corticóide se for necessário, enfim. Ou então, tá, depois que ele melhorar, vamos substituir por um hidratante. Pronto, mas vai ter a massagem de conforto. E isso é o quê? É do dia a dia que você vai percebendo.
Ao realizar a avaliação diária, a enfermeira ela vai estar detectando os cuidados que devem ser mantidos, né? Aqueles cuidados que devem ser modificados e os que já podem ser finalizados. Como assim? Tá, o paciente está evoluindo bem aquele cuidado, mas os resultados planejados, né? Eles são curtos. Então, vou manter esse cuidado e aumentar o prazo do resultado esperado. Isso é manter o resultado. Ou avaliar, ver que está evoluindo e manter. Ou modificar, né? Todo o cuidado, porque ele não está evoluindo bem aquele cuidado, eu vou modificar. O diagnóstico de enfermagem foi traçado errado, eu vou modificar. Ou então, o que, que você vai fazer? Você já vai anular, né? Ao você avaliar, você vai ver o cuidado que já pode ser finalizado. Exemplo, o paciente melhorou dessa necessidade. E aí, na avaliação, você percebe. O que, que você vai fazer? Você já vai, não, já vai cancelar aquele cuidado, porque ele já evoluiu bem, cancelar o resultado e cancelar o diagnóstico, porque ele evoluiu, né? Aquela necessidade dele foi suprida. Isso é a avaliação. E aí é isso, gente. No processo de enfermagem, nessa representação esquemática que eu trago aqui, da investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação, a avaliação, ela tá o quê? Interligada. Olha como ela não tem nada mostrando por quê. Ela é concomitante, ela está relacionada a todo o processo, desde a investigação com a coleta, com a anamnese, com o exame físico e os dados sobre os problemas levantados do paciente, passando pelo diagnóstico e análise desses dados para levantar as necessidades, passando pelo planejamento, quando você estabelece um plano de ação, né? Estabelece quais os resultados a serem esperados, passando pela implementação, que são os cuidados prescritos. E junto você tem um plano de cuidado que você vai estar avaliando sempre. Dúvida, gente, sobre a avaliação e o processo de enfermagem? Não, sim, sim, não. Tudo tranquilo. Tá. Antes de passar para diagnóstico situacional, o que que vamos fazer? Lembram dos casos clínicos que vocês me mandaram na primeira unidade? Sim ou não? Pronto. Aqueles casos clínicos, o que que vai acontecer? Você vai pegar a parte da SAI, só a doença, tá? Para a gente saber. E aí você vai pegar a introdução daquele caso, manter o caso. E aí eu só vou querer para essa segunda unidade a introdução e a parte da SAI. A parte da SAI vocês já iniciaram com o quê? Com o histórico que já me apresentaram e o diagnóstico de enfermagem. Vocês vão concluir a SAI nesse caso clínico apresentado. Isso por equipe. Cada equipe vai concluir o seu. Que falta o quê? Falta planejar os resultados para cada diagnóstico. Falta implementar um plano de cuidado para o paciente, né? E me dar uma avaliação final, que são as considerações finais. E aí vai ser simulado. Ou vocês vão me dizer qual a avaliação daquele paciente que vocês me trouxeram. Então, para a semana que vem, sexta-feira, vamos deixar para sexta, né? Ao invés de terça. E aí vocês têm uma semana para fazer. Vocês vão concluir a SAI. E aí vocês vão apresentar para mim aqui no Meet na sexta-feira de manhã, tá? 10, 15 minutinhos todo mundo conclui a apresentação porque é algo pequeno. Então vamos lá. Para a semana que vem, de hoje a 8, eu quero o quê? A conclusão da SAI. Ah, aí a gente faz, eu vou deixar a avaliação a nossa avaliação, né? Deixa eu ver, nossa prova tá para quando, gente? A prova da segunda unidade? Vocês lembram? Eu não lembro, não. Quem lembra? Gente, me ajuda. Dia 9, terça. Então, ok. A gente vai fazer a avaliação
da segunda unidade, terça, tá? Na sexta-feira, aí vocês apresentam os seminários, né? Ok? Ou não ok? Gente, responde. Gente, eu não compartilhei a tela dos slides para vocês, não? Eu acho que eu compartilhei. Cortou o que do começo, Mari? Liga o áudio, gente, para falar fica melhor, que aí já resolve. Mariana, o que foi que travou? Vamos lá, gente. O que que eu quero? Vamos aos nossos pratos. Dia 9 vai ser a nossa a provinha, né? Vai ser no Moodle também. Eu vou deixar aberta 48 horas, ou seja, eu vou deixar aberta terça e quarta, tá? Para vocês fazerem. Na sexta, de hoje a 8, vocês vão, em grupo, apresentar, igual a gente está aqui no Meet, finalizar aquele caso clínico da primeira unidade que vocês apresentaram. E aí eu quero o que nesse caso clínico? Só a introdução, né, com o nome da doença e toda a SAI, né? Vocês vão pegar a SAI que já está pronta, né? O histórico e o diagnóstico já estão prontos e vocês só irão concluir. Concluir com o quê? Com a terceira, quarta etapa e as considerações finais, que é a avaliação que vocês vão dar daquele caso. Seja o que o artigo trouxe, ou seja que vocês decidiram por criatividade criar mesmo. Ok, gente? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou parar de gravar para a gente concluir, para a gente deixar essa aula gravada. E aí eu vou iniciar, vai continuar aqui mesmo. E vou iniciar uma nova gravação, né, do diagnóstico situacional. Ok? Interromper aqui.